Bom, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório e suas aplicações farmacológicas. Vamos fazer uma breve revisão sobre o funcionamento do sistema digestório e falar um pouco também de alguns aspectos, correlacionados à utilização desse sistema como uma via por onde os fármacos vão transitar, principalmente porque a via oral é uma das principais vias de administração de medicamentos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá? Para fazer o vídeo ficar um pouco menor, eu vou desligar a câmera, vocês vão ficar ouvindo só a minha voz, tá? Porque assim o vídeo fica mais leve, mais fácil de vocês baixarem para assistir lá no YouTube. Bom, então, como eu falei, essa aula de hoje fala sobre o sistema digestório e suas aplicações farmacológicas, no módulo de interação organismo humano e drogas, e tem por objetivo principais, compreender o funcionamento do sistema digestório, identificar e descrever os principais mecanismos na produção de secreções digestivas, analisar o processo de absorção dos nutrientes e relacioná-los com a absorção dos medicamentos e compreender os mecanismos envolvidos no processo de digestão dos alimentos. Para preparar essa aula, eu usei o livro de Fisiologia Médica do Boron e o livro de Princípios de Anatomia e Fisiologia do Tortora. Então, pensando na utilização de medicamentos em nosso organismo, nós podemos ter que a via oral é uma via importante para a administração de medicamentos. Dentre as várias possibilidades de vias para a administração de medicamentos, nós temos a via oral como sendo a principal. Por quê? Pela facilidade de utilização, pela não necessidade de uma pessoa, um treinamento para fazer a administração. A pessoa tem apenas que colocar um comprimido na boca, engolir, chupar uma pastilha, ou engolir uma solução, ou apenas gotas do medicamento. É muito fácil de fazer isso, Então, isso facilita muito. E, por causa dessa grande utilização, acaba que os medicamentos, à medida que vão sendo empregados por essas vias, eles acabam tendo um custo menor. Porque você não tem que pagar uma pessoa para fazer a administração daquele medicamento. Quando você passa uma injeção, por exemplo, para um paciente, aquele paciente vai ter um custo adicional na administração daquele produto. Se ele puder tomar esse medicamento por via oral, aí ele só vai ter o custo do medicamento propriamente dito. Bom, então, pensando na farmacologia e correlacionando a farmacologia com o sistema digestório, nós vamos ver que há um papel importante desse sistema. Primeiro, como nós já colocamos, o medicamento é ingerido principalmente por via oral. Ao ser ingerido por via oral, ele vai ser liberado dentro do trato gastrointestinal e lá ele será absorvido. Então, a absorção do medicamento também vai depender do sistema digestório. Aí ele vai cair na corrente sanguínea, vai se distribuir por todo o corpo e etc. E nesse processo de circular pelo corpo, ele vai sofrer biotransformação, que também é feita principalmente pelo sistema digestório através do fígado. E depois, esse produto biotransformado volta para a corrente sanguínea e vai ser excretado, principalmente pelo sistema urinário, mas existe também a excreção pelo suor, pelo leite, e pelas fezes. Então, de novo, o sistema digestório participando disso. Então, ele é a via de administração de muitos medicamentos,
Ele é o local de liberação da droga, porque ele vai digerir aquele comprimido para liberar a droga, o medicamento, e vai ser o local de absorção. Também será o local de biotransformação desse medicamento, para que ele se transforme em algo que não tenha mais atividade normalmente, ou que a atividade seja menor, né? E também um local para excreção de uma parte importante de alguns medicamentos. Então, a farmacologia e o sistema digestório têm uma inter-relação bastante importante. Esses processos que eu citei, de absorção, de biotransformação, de excreção e etc., vão ser tratados posteriormente. Então, quais seriam os papéis do sistema digestório em nosso organismo? Né? Então, ele serviria para a digestão dos alimentos, a absorção dos fármacos, a excreção de substâncias que não foram digeridas ou não foram absorvidas, a absorção dos nutrientes e também dos medicamentos. Ele participa ainda do sistema imunológico, faz a excreção de produtos do metabolismo que não são possíveis de ser excretados pelo sistema urinário e ainda participa do equilíbrio hidroeletrolítico do nosso corpo. Então, nesse conjunto aí de funções, nós teríamos as principais funções destinadas ao sistema digestório. Mas o nosso sistema digestório ele tem um papel dentre os mais importantes, né? Ou principal, digamos assim, que é o processo de digestão daquilo que nós ingerimos, né? E esse processo de digestão ele envolve que tipo de processo, né? Subprocessos, digamos assim. Então, nós temos dois grandes mecanismos de digestão. A digestão mecânica, onde, através da mastigação, nós vamos triturar o alimento, e ainda através das ondas de mistura dentro do estômago, também é um processo de digestão mecânica. E um outro processo é um processo de digestão química, em que componentes químicos presentes em nossos sucos digestivos vão promover a digestão dos alimentos, transformando os alimentos que nós ingerimos em nutrientes que serão então absorvidos para dentro do corpo, caindo na corrente sanguínea. Essa digestão química ela pode ser principalmente em dois tipos. A digestão enzimática, onde você tem enzimas que são específicas e têm afinidade por determinadas substâncias, e aí ela catalisa reações de hidrólise dessa substância, ou o processo de digestão denominado de digestão ácida, onde o ácido presente no suco gástrico, né, rompe determinadas ligações estruturais das moléculas dos alimentos e, com isso, abre a molécula, desnaturando a molécula e possibilitando a ação de outras substâncias, como as enzimas. Bom, quando nós ingerimos um alimento, o nosso corpo inicia vários tipos de respostas. Nós temos pelo menos três classes de resposta. Uma resposta endócrina, uma resposta neural e uma resposta parácrina. Essas respostas acontecem a partir do estímulo de receptores, que podem ser químicos, os quimiorreceptores, que já temos presentes desde a boca. Por exemplo, quando você percebe que uma coisa é doce, ou é salgada, ou é azeda, etc. Os mecanorreceptores, que são receptores que detectam, por exemplo, o estiramento do estômago com a chegada do alimento. E os osmorreceptores, que são receptores osmóticos que têm, então, a capacidade de perceber, né, a osmolaridade do componente presente nas atividades e com isso poder
estimular ou inibir a secreção de algum tipo de substância. Bom, para regular a nossa função gastrointestinal, nós temos um sistema nervoso próprio, o sistema nervoso entérico, que para alguns autores é considerado um segundo cérebro no nosso organismo, né? Um cérebro voltado a regular o processo de digestão. No entanto, esse sistema nervoso entérico ele não age independente, pelo menos não de maneira completa, do sistema nervoso central e periférico, certo? Então, o nosso sistema nervoso central percebe mudanças que acontecem no nosso sistema digestório e, com essa percepção, ele manda estímulos para corrigir essas modificações, podendo aumentar a produção de uma secreção ou diminuir a produção, podendo aumentar a frequência ou peristaltismo do estômago ou diminuir isso, né? Bom, mas, de qualquer forma, nosso sistema nervoso entérico, ele tem basicamente 3 classes de neurônios. Os neurônios sensoriais, que vão perceber o que está acontecendo. Os interneurônios, que vão conectar as vias sensitivas com as vias motoras. E os neurônios motores, que vão levar, então, a resposta ao estímulo inicial de como que o comportamento do nosso tubo digestório deve se comportar, né, após esse estímulo. Então, o que deve acontecer? Tá? Esse sistema nervoso entérico, ele vem sendo considerado, né, à medida que vai se conhecendo cada vez mais ele, uma terceira divisão do sistema nervoso autônomo, né? E, como eu falei, ele sofre influências do sistema nervoso central. Bom, como eu coloquei, o sistema nervoso entérico ele tem 2 subdivisões, certo? Uma delas forma o que nós chamamos de plexo mioentérico. E a outra forma o plexo submucoso. O plexo mioentérico ele tem por finalidade, até porque isso deve-se ao local aonde ele está posicionado, ele controla principalmente a motilidade do canal alimentar. Ou seja, o tubo digestório ele é composto por 2 camadas de músculo liso, por quase toda a extensão do tubo digestório. São 2 camadas de músculo liso. E esse plexo mioentérico ele fica exatamente entre uma camada e a outra, mandando estímulo para ambas, gerando assim um movimento dessa musculatura. Então, garantindo aí a motilidade desse canal alimentar. Já o plexo submucoso, ele fica logo abaixo da camada mucosa do tubo digestório, no tecido conjuntivo, na região que nós chamamos de submucosa, por isso plexo submucoso, e ele está conectado com células que vão produzir as secreções digestivas no canal alimentar. Então ele vai controlar esse plexo submucoso, as secreções liberadas, ou que devem ser liberadas, no canal alimentar. O controle desse funcionamento, né, se dá principalmente através de neurotransmissores que são liberados pelos componentes desse sistema nervoso entérico, além de alguns peptídeos e algumas aminas bioativas que vão funcionar aí como esses neurotransmissores. Então nós temos a acetilcolina como um neurotransmissor padrão, mas temos ainda alguns peptídeos e algumas aminas bioativas que vão regular tanto a função motora como a função epitelial gástrica, né, do trato gastrointestinal. Desses, a acetilcolina é de longe
o principal neurotransmissor tanto dos neurônios pré como pós-ganglionar e que regula tanto a função secretora como a atividade do músculo liso do trato gastrointestinal. Já os peptídeos vasoativos, como por exemplo o VIP, tem um papel na inibição da musculatura lisa intestinal e na estimulação da secreção de fluidos e eletrólitos intestinais. Então, ele inibe a musculatura lisa, diminuindo então o peristaltismo. E ele também estimula a secreção de fluidos e a liberação de eletrólitos para corrigir determinadas necessidades. Além do VIP, temos outros peptídeos que desempenham papéis importantes nesse mecanismo de regulação. Aí temos a terceira classe, as aminas bioativas, cuja serotonina é o principal representante aí a nível de trato gastrointestinal, certo? Que também participa na regulação da função motora e também da função epitelial do trato gastrointestinal. Outras aminas, como a adrenalina, também atuam no sistema nervoso entérico, mas no sentido de inibir um pouco a sua atividade. Bom, quando os alimentos são digeridos, eles são transformados em moléculas simples, E quais seriam essas moléculas que são os produtos da digestão dos alimentos? Então, nós vamos ter os carboidratos na forma de monossacarídeos, vamos ter os lipídios na forma de ácidos graxos livres, de colesterol e fosfolipídio, vamos ter os aminoácidos provenientes da quebra das proteínas, vamos ter as vitaminas solubilizadas à medida que elas vão sendo digeridas, os sais minerais, como cálcio, sódio, potássio, etc., e a própria água. Esses componentes são os principais produtos da digestão dos alimentos. Bom, então o que vem a ser esse sistema digestório? Basicamente, ele é um tubo especializado que faz, dependendo da região do tubo, um sequenciamento, dos alimentos, no sentido de que ele vai passando por etapas no processo de digestão até se transformar nos nutrientes e serem absorvidos pelo próprio sistema digestório. E além desse tubo digestório, nós temos ainda a boca, que é a porta de entrada do sistema digestório, e o ânus, que é a porta de saída. Além disso, temos algumas glândulas anexas a esse tubo digestório. Então, nós temos as glândulas salivares, que estão presentes principalmente na boca. Temos o fígado e o pâncreas, que liberam suas secreções lá no intestino delgado para promoção do processo de digestão. Bom, então, quando nós olhamos o tubo digestório em corte transversal, nós vamos conseguir ver camadas nesse tubo digestório que nós chamamos de túnicas. A túnica mais interna, que fica em contato com o alimento, nós chamamos de túnica mucosa. Essa túnica tem a sua superfície bastante ampliada por causa de dobras e vilosidades que aparecem em partes do sistema digestório, permitindo assim a distensão dessa túnica. Logo abaixo dela, nós temos uma túnica submucosa, está representada com essa cor mais clara, que é quase branco. Então essa é a túnica submucosa, que é constituída por tecido conjuntivo, alguns vasos e alguns nervos e, às vezes, algumas glândulas. É aqui nessa região submucosa que tem o plexo submucoso. Depois, 2 camadas de músculo, em alguns lugares 3, músculo liso, formando então a túnica muscular.
E é nessa túnica muscular que nós vamos ter o plexo mioentérico. E por último, fechando o órgão externamente, por quase toda a sua extensão, nós temos uma túnica serosa. Essa túnica serosa é um tecido conjuntivo com revestimento de tecido epitelial. Essas células epiteliais secretam uma substância que mantém essa superfície externa molhada, evitando que uma parte do tubo digestório cole em outra parte que esteja próxima. Bom, então, uma vez digerido os alimentos, por esse sistema digestório, eles vão ser assimilados, ou seja, eles vão ser absorvidos. Então, a assimilação do nutriente depende do processo de digestão e, consequentemente, desse processo de absorção. Um adulto sedentário precisa de cerca de 30 calorias por quilo de peso. 30 quilocalorias por quilo de peso, para satisfazer suas necessidades energéticas mínimas. O processo de digestão envolve várias partes desse processo digestório. Começa desde a boca e vai até o intestino grosso. No entanto, o processo de absorção dos nutrientes, ele acontece principalmente no intestino delgado. Mas, até na boca, a gente já tem em alguma escala, um pouco de absorção. Mas o intestino delgado, por ser a maior parte do tubo digestório e ter toda uma estrutura voltada para favorecer a absorção, ele é realmente quem faz o maior processo de absorção desses nutrientes. Se nós olharmos nessa figura, nós vamos ter que, se eu juntar o que foi produzido de saliva, os líquidos que foram ingeridos durante o dia, o suco gástrico produzido, a bile, o suco pancreático, o suco intestinal, nós teremos aí cerca de 9,3 litros de substâncias e líquidos presentes no tubo digestório durante um dia. Desses, cerca de 8,3 litros são absorvidos no intestino delgado. E sobra cerca de 0,9 litros para o intestino grosso. Então, daquele total ingerido e secretado, os 9,3, 9,2 litros são reabsorvidos. E apenas 0,1 litro é perdido junto com as fezes. Então, pensando agora nesse processo de digestão, nós vamos ter então que a boca tem um papel importante nesse sistema de digestão mecânica, em que o movimento de mastigação vai triturando, vai quebrando o alimento em partículas cada vez menores, ao mesmo tempo em que vai misturando esse produto de digestão à saliva, fazendo com que aquela substância seca que nós ingerimos se torne algo molhado e de pedaços de dimensões reduzidas possíveis de serem engolidas. Para a boca conseguir fazer esse seu papel, ela depende de glândulas anexas, que são as glândulas salivares. Nós temos principalmente a glândula parótida, a glândula submandibular e a glândula sublingual, além de algumas glândulas menores de menor importância. Essa saliva vai constituir entre 1.000 e 1.500 ml por dia daquela secreção que vai transitar dentro do tubo digestório. Essa saliva é composta com 95% de água e 5% de outros solutos, dos quais nós podemos destacar sódio, potássio, cloreto, bicarbonato, fosfato, alguns gases,
a ureia, o ácido úrico, muco, lisozima, amilase salivar, lipase e a imunoglobulina A, a IgA. Então, todas essas substâncias fazem parte da saliva. A quantidade de saliva produzida depende de estimulação. Então, se você não está estimulando o seu sistema digestório, por exemplo, você está num momento que você não está comendo nada, você não está mastigando um chiclete, você não tá... a produção de saliva é menor. Você põe algo na boca, ou você vê algo que você tem vontade de comer, as suas glândulas salivares são estimuladas a produzir saliva, já imaginando que você vai comer aquilo que você ficou com vontade. Além disso, na boca, nós temos também uma estrutura muscular importante, que é a língua, que além de contribuir de maneira considerável para a fala, a língua tem em sua estrutura um monte de papilas que ajudam no sistema de digestão. Algumas dessas papilas têm um aspecto apenas de deixar a língua com as características de um veludo, aveludado, que permite que o alimento a ser mastigado tenha uma certa adesão à língua, facilitando o movimento do alimento dentro da boca à medida que nós vamos mastigando. Além dessas papilas, que dão esse aspecto aveludado, que nós chamamos de papilas filiformes, nós temos também as papilas que possuem botões gustativos. E esses botões gustativos, como está representado um aqui, vão sentir o sabor dos alimentos. Cada região da língua se especializa num sabor preferencialmente. Então, na ponta da língua, nós temos a região que detecta mais o sabor doce. Nas laterais, o sabor adocicado. Depois, o sabor ácido. E, atrás aqui da língua, as papilas que vão ser responsáveis pela sensação do amargo, né? E mais recentemente se descobriu, né, as papilas que têm esse sabor dito umami, né, que é o sabor de alguns temperos à base de ciclamato, né, que ressalta o sabor real do alimento. É muito usado nesses temperos prontos que são vendidos aí pela indústria, né, que ele, além de ter esses sabores, né, salgados, amargo e ácido, ele tem esse sabor umami que aumenta o prazer, que aumenta o gosto, torna o alimento mais gostoso ao ser ingerido. Além disso, a boca também é um importante local para a administração e absorção de fármacos. Existe uma via de administração que nós chamamos de via sublingual, em que o comprimido, e aí é um comprimido feito para isso, é colocado debaixo da língua e ele se dissolve com a saliva presente nessa região e é absorvido, caindo nesses vasos sanguíneos de maior calibre, sendo levado diretamente para o coração, evitando o efeito de primeira passagem de quando o medicamento é absorvido no estômago ou no intestino, e o primeiro lugar por onde passa é o fígado, quando ele sai dali. Então evita isso. Aqui o primeiro lugar que ele vai passar é no coração e será distribuído por todo o corpo. Mas por que é ruim o efeito primeira passagem? É porque o efeito primeira passagem já destrói boa parte das moléculas do medicamento, porque o fígado ele tem essa capacidade de fazer metabolismo com essas moléculas. Bom, uma vez realizado o processo de digestão na boca, chega o momento de engolirmos o alimento.
Então, momento da deglutição. É o momento em que o movimento do alimento, empurrando o alimento de dentro da boca para o esôfago, principalmente pela movimentação da língua. Então, a língua se movimenta e impulsiona esse alimento em direção ao esôfago. Esse processo de deglutição ele tem 3 fases. Uma fase voluntária, que seria a passagem do alimento para a parte oral da faringe. Depois, uma fase faríngea, onde nós teremos a passagem involuntária do bolo alimentar da faringe para o esôfago. E uma fase esofágica, que também é involuntária, onde o bolo alimentar sai do esôfago, caminha pelo esôfago até chegar no estômago. Diante disso, o esôfago atua como um canal condutor do alimento da boca até o estômago. Ele liga esses 2 locais. Ele apenas conduz, ele não tem um papel no sentido de proporcionar digestão. No entanto, ele tem uma glândula bastante desenvolvida em sua estrutura para permitir, certo, a lubrificação do órgão, facilitando a passagem do bolo alimentar até o estômago. De maneira geral, o esôfago, por ter ainda uma pele, uma mucosa revestida por epitélio, com várias camadas, ele consegue absorver muito pouco nutrientes. E não é a sua função nesse aspecto.